No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Antônio Carlos Ferreira, nascido em 75 anos atrás, em uma vila chamada Serra do Sol, na zona da Mata Mineira, faleceu ontem às 6 horas e 15 minutos, após longa luta contra a demência. Filho de humildes campeiros que se instalaram nas matas para lavrar a terra, Antônio Carlos herdou amor pela natureza e pelo trabalho manual. Cresceu com o som das hortênsias e do trator em segundo plano, entre os raros livros de sua biblioteca escolar. Aos 19 anos, partiu para a capital, onde se formou em agronomia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalhou por muitos anos como técnico agrícola e depois dedicou-se às pesquisas científicas no Instituto de Pesquisa Agrária de Minas Gerais, onde teve uma carreira longa e relevante. Seu nome foi citado no telejornal da Globo diversas vezes por seus trabalhos pioneiros sobre a melhoria genética das culturas tropicais. Em 2018, recebeu o título de cidadão honorário do município de Santa Esperança, onde passou vários anos de férias. Ao longo da vida, Antônio Carlos foi lembrado por seus colegas e alunos como um homem generoso e dedicado ao seu trabalho. Em 2010, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência pela sua contribuição à melhoria do sistema agrícola brasileiro. Nunca se casou, mas sempre manteve uma relação próxima com sua mãe, que morreu em 2017. Ele foi um dos últimos habitantes da vila de Serra do Sol, onde passava as férias e cuidava de sua horta favorita. Antônio Carlos era apaixonado por entalhe e madeira e tinha uma pequena oficina no quintal, onde dedicava horas ao final de semana a esculpir pequenas figurinhas de animais e flores. Seus objetos eram lembranças para amigos e familiares, e ele sempre dizia que o entalhe era sua saída para o mundo da meditação. Na rádio, foi comovente ouvir a homenagem póstuma ao cientista, cujos colegas e amigos falaram sobre seu caráter humilde e trabalhador. No funeral, houve uma pequena exposição com algumas de suas esculturas em madeira e fotos de sua vida. Antônio Carlos Ferreira será lembrado como um cientista generoso e dedicado à natureza, um homem que sempre deixou o melhor de si mesmo para o mundo e que deixou uma marca duradoura na ciência brasileira. Seu quarto no antigo casarão da Avenida da República será sempre lembrado com a chegada do sol à madrugada e o aroma delicado das flores que ele plantou em seu jardim. Elvira Ferreira, mulher que amava a vida e a vivia com todos os seus sentimentos, faleceu ontem após uma vida repleta de experiências, emoções, dificuldades e conquistas, completando 85 anos. Nascida em 1936, em Florianópolis, ela sempre foi uma mulher forte e decidida, cuja paixão pela vida e pelo conhecimento marcou incontáveis vidas. Criança alegre e curiosa, Elvira cresceu em meio à natureza, onde aprendeu a valorizar tudo que era simples, puro e autêntico. Sua mãe, uma dona de casa esplendida, ensinou-lhe a arte da culinária, e assim nasceu seu amor por cozinhar e compartilhar com os outros. O pai, um carpinteiro dedicado, instilou em Elvira o gosto pela montagem de móveis e pela construção, capacidades que ela levou adiante ao longo de sua vida. Aos 20 anos, Elvira decidiu estudar enfermagem, e assim partiu para a capital Santa Catarina em busca de conhecimento e oportunidade. Durante seus anos de estudo, Elvira descobriu seu verdadeiro chamado: cuidar dos outros. Graduada em enfermagem em 1964, Elvira dedicou a vida inteira ao atendimento às pessoas mais necessitadas e, com o passar do tempo, tornou-se uma referência no campo da saúde. Em 1972, ela fundou um posto de saúde na região sertaneja de São Paulo, onde atendeu incontáveis famílias e se consagrou à defesa da saúde pública. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. No entanto, a vida de Elvira não foi apenas uma história de êxitos.
A morte do seu marido, em um trágico acidente de ônibus em 1987, marcou seu caminho para sempre. Mas Elvira nunca se deu por vencida. Com força inabalável, dedicou-se às crianças do posto de saúde. Com o tempo, transformou a vida de muitas famílias. Além da enfermagem, Elvira sempre foi uma mulher versátil. Adorava cuidar de suas orquídeas, aprender novos hinos com a coroa em sua mão e se divertir tocando violão à noite. A vida em sua casa era uma festa, cheia de risadas, música e amor. Aos 60 anos, Elvira decidiu se aventurar em novas águas e, com o apoio do seu filho, abriu um restaurante no centro da cidade, onde compartilhou suas receitas e deu vida às mesas de seus clientes. O lugar tornou-se conhecido por toda a região. Em 2015, Elvira recebeu o prêmio do Ministério da Educação por sua contribuição ao ensino culinário. Elvira Ferreira deixou para sempre um legado de amor, respeito e solidariedade. Em seu quarto, cheio de fotografias e cartas de agradecimento, ficamos sabendo como ela tocava violão enquanto cuidava dos pacientes. Na janela, as rosas brilhavam em sua cor mais pura, e o cheiro de goiabada sempre resplandeceu na despensa. Hoje, como a notícia da morte de Elvira se espalha, todos se lembram da mulher que ensinou a importância do amor, da empatia e do cuidado com o outro. A rádio, os jornais e mesmo o programa Gente que Faz dedicaram espaço para a memória de Elvira, e hoje todos se perguntam: como será possível esquecer uma mulher que viveu tão intensamente? Em seu leito de morte, Elvira abriu os olhos, sorriu e deixou. Nascido no céu da Zona Norte, em um bairro enfeitado pelas cores vivas do Rio de Janeiro, seu Jorge surgiu das ruas e dos quartinhos, com o som do samba e da bossa nova carregando-se no ar. A voz profunda, fumaça do mar e as batidas da vida caipira entrecruzavam-se na sua alma, num misto inconfundível de tradição e modernidade. Criou-se em meio às risadas desbocadinhas, ao fervor da samba e ao sussurro das olarias que perfumam a capital do sol. A música nasceu no sangue de seu corpo, como o mar no arenal, e ele cantava como os pássaros cantam, pela necessidade, pela paixão, pela vida. A voz dele era mais um instrumento, uma espécie de contrabaixo que vibrava nas profundezas do peito, tocando cordas que outros não sabem chegar. E quando ele cantava, o céu se pendurava na boca sua, e a terra dançava em torno dele, como as árvores do Tijuca. Seu Jorge, o ícone da MPB contemporânea, que transformou-se no símbolo de resistência cultural brasileira, levando a música nos cais e nas ruas até os palcos internacionais. Seus shows eram uma celebração do ser brasileiro, uma festa dos sentimentos mais profundos da alma caipira, que se misturava com o swing de Nova York e a paixão do Rio. Ele cantou para o mundo todo, mostrando que a música brasileira é mais do que um estilo musical, é uma história viva, uma memória cantada por quem nasceu em meio ao calor da Zona Norte e quem tem as ruas do Rio em seu sangue. E ele fez isso com o carisma e autenticidade que caracterizam o brasileiro, simples, fiel à terra, sem artifícios, cantando para o mundo todo como se fosse um amigo presente numa tarde de sol na praia. A voz grave de seu Jorge é a voz do Brasil, a voz da resistência cultural, que uniu tradição e modernidade, conquistando públicos de diferentes gerações. E ele continuou sendo o mesmo, um cantor humilde, dedicado à música, que canta porque precisa, porque a vida é uma canção e o Brasil, uma melodia vibrante que só ele consegue tocar com tanta força e amor. Em Belford Roxo, terra de luto e sonhos, ele surgiu como uma flor derramada entre as pedras, um brilho tenaz em um cenário marcado por chamas e sombras. A vida era uma batalha diária nessas periferias cariocas, onde a fome e o medo caminhavam nas ruas como companheiros inseparáveis. Mas naquele quarto pequenino, enchido de luz e esperança, o menino se levantava todos os dias para enfrentar o mundo com apenas sua voz e seus sonhos. A música era a alma do seu berço, cantando em sotaque doce e desgarrador, uma mistura exótica de saudades e esperanças. As rodas de samba eram suas escolas, onde aprendeu a dançar com o ritmo da vida e a cantar com a verdadeira alma de um povo que não se rende. Eles batiam em harmonia com os passos de seus pais e irmãos, todos lutando naquele jogo desigual chamado vida. Seu Jorge era o menino que tocava violão na varanda, derramando sons nas noites ensolaradas, enquanto a lua brilhava em seu rosto como uma promessa de futuro. Era o garoto que aos poucos aprendia a construir suas próprias guitarras,
com madeira e cordas roubadas das ruínas da sua realidade, transformando-as em sinos sonoros da sua vida. A música era sua salvação, sua voz no deserto, seu refúgio na tempestade. Eles eram as suas raízes, a terra onde plantou seu coração, e daí surgiu uma voz que venceu o medo e a tristeza. Era uma voz que falava em nomes de Deus, em sinais do amor e esperança, em notas de vida naquele canto de guerra chamado casa. Entre os gramados da gente, no ritmo do futebol carioca, Seu Jorge cantou a sua história, uma melodia que ressoa nos corações dos cariocas. E a música continuou sendo a sua voz, falando em nomes de amor, esperança e paz, em notas de vida no meio da periferia. E assim ele cresceu, um menino que cantava por um mundo melhor, uma voz que falava pela fome, pela dor, pela alegria e tristeza da sua terra. Seu Jorge nasceu como um grito em uma floresta de silêncios, uma luz em uma noite estrelada de incertezas, um sonho em um mundo que parecia sempre esquecido das promessas feitas a ele. E a música continuou sendo seu coração, sua alma, sua vida. Na juventude, Seu Jorge viveu um drama inédito, mergulhado em tempestades e tormentas que ameaçavam enfraquecer seu espírito. Chegou a andar à beira da ausência de refúgio, vivendo nas ruas, às margens do mundo, como um navegante perdido no mar. Em seu olhar, contornava-se a tristeza e a dor, testemunhas silenciosas desses momentos de grande dificuldade. Porém, em meio à tempestade, surgiu o sol, que iluminou seu caminho, como um guia invisível. Seu Jorge descobriu o teatro e a música, encontrando nessas artes uma chance de transformar sua realidade, de criar um novo mundo em seu redor. Em meio às ruas, ele participou do grupo de teatro da comunidade, onde a liberdade era o guarda-chuva da criatividade e o respeito reinava absoluto. Lá, descobriu que a verdadeira magia da vida se manifesta nas conexões entre as pessoas, nas emoções compartilhadas, na música de cada um. Aquele período foi fundamental para moldar sua visão do mundo, construindo-lhe uma força criativa que o levou a superar os momentos negros e a viver com uma espécie de felicidade interna. Recebeu apoio dos colegas, que reconheceram seu talento e incentivaram sua dedicação. Eles eram como árvores que cresciam juntas, compartilhando raízes e frutos. Aquele momento de ameaça se transformou em um canto de vitória, uma dança de libertação. Seu Jorge saiu do labirinto, estabeleceu suas raízes no solo firme da vida, foi além das sombras e enfrentou o sol com o coração cheio de esperança. E é dessa força que ele canta hoje, deslizando as notas em sua voz como se elas fossem sementes plantadas no meio do futebol, da música brasileira e das tradições que o caracterizam. Seu Jorge é a esperança que nasce de um sonho, a luz que brilha na escuridão. Eles que amaram a vida foram mais fortes, mais resistentes, mais capazes de enfrentar a tempestade sem se desgastarem. E assim, Seu Jorge, o artista, se tornou uma espécie de testemunho vivo da resistência humana, uma pessoa que se ergueu das cinzas e se transformou em um pássaro que voa alto, cantando a música da vida. E essa música é uma celebração da vida, um hino à sua força e fragilidade, um convite para todos os que querem experimentar o amor que nasce de tudo. No coração da capital brasileira, nas sombrias ruas de Jacarezinho, surgiu um menino com olhos de diamante e voz de ouro, Seu Jorge. Desde pequeno, a música foi sua alma, sua vida, sua única salvadora em meio a dificuldades e dúvidas. A música era o sonho que ele cantava, por noites inteiras, sob o céu do Morro da Cantareira. Crescido, Seu Jorge descobriu que o Brasil era seu palco e que sua voz era a chave para abrir portas. Ele amadureceu como uma orquídea no Mata Atlântica, resiliente e bela, em meio às dificuldades do mundo adulto. A música se tornou seu berço e o solo onde plantou suas raízes profundas. Seu Jorge desafiou as correntes e rompeu barreiras. Ele lançou álbuns, como Cru e América Brasil, que foram tão mais do que som, eles eram sentimentos, experiências, memórias pessoais em versos. E ele cantava, com a força de uma arabaia e a delicadeza de uma orquídea, para todo mundo ouvir suas histórias, suas esperanças, seus desejos. Ele subiu as grades do cinema, atuando em Cidade de Deus e Marighella, dando vida a personagens que eram reflexo de sua própria luta pela sobrevivência. Seu Jorge foi o alvo de elogios por sua intensidade e autenticidade na tela, mas também foi o testemunho de uma luta constante, um caminho escuro em busca do sucesso.
Mas Seu Jorge não se contentou com a fama nacional. Ele quis mostrar o Brasil para todo mundo, cantando em inglês as músicas de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou. E o mundo abriu os olhos e ouviu o som da sua voz, a súplica do seu coração que vibrava na música. Seu Jorge ganhou prêmios e conquistou reconhecimento internacional, mas acima de tudo ele deixou uma marca, um legado para a geração que vem. Ele abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Seu Jorge foi e é o testemunho da força da música, da resistência do povo brasileiro e do amor eterno pelo Brasil. Na brilhante festa do mundo, Seu Jorge surgiu como um astro deslumbrante, a lua cheia sobre os telhados da periferia. Em suas veias, corria o sangue das comunidades, e nas suas vidrances, reflexava o sol da terra que o nutriu. Ele era a personificação do espírito brasileiro, a força viva da superação e da diversidade cultural. Era no meio de uma cacofonia de sons e cores que ele nasceu, em uma casa onde a música fluía como o rio de suas terras natais. A voz de seu pai tocava na rádio, enquanto sua mãe dançava samba e pagode até as horas da manhã. E ele, um jovem com olhos focados no céu e coração cheio de sonhos, sentia que tudo era possível. A vida não foi fácil para Seu Jorge. As ruas do Morro dos Prazeres foram testemunhas de suas primeiras lutas, de seus primeiros sonhos esmagados pelos pesados pés da realidade. Mas ele sabia que a arte era seu salvário, sua saída para o mundo melhor. E assim, com a força do espírito e o amor pela música, Seu Jorge lutou sua vida. Ele cantava nas ruas, nas escolas, em qualquer lugar onde as pessoas estivessem dispostas a ouvirem uma história de coragem e resiliência. E ele não só inspirou jovens da periferia a acreditar na arte como caminho de transformação, mas também se tornou um exemplo para todos que acreditam em sonhos e na força do espírito humano. Seu Jorge é o embaixador da música brasileira, uma voz que chama gerações a celebrarem a beleza de suas raízes culturais. Seu legado não se resume apenas às notas de suas canções, mas também às palavras que inspira e move o coração dos brasileiros. E como ele canta em seu clássico Céu da Boca, Seu Jorge é um símbolo da coragem, da autenticidade e do amor pela cultura popular. Quando chove, eu beijo a chuva e se tudo se apagar, vou cantar o céu. E assim, enquanto seus discos giram em fábricas de CDs, Seu Jorge continua inspirando gerações com sua música e seu exemplo. Sua voz viva, como um canto eterno, ressonando nas almas da terra, é um testemunho do espírito brasileiro, que se ergue a cada dia mais forte e orgulhoso de sua identidade. E assim, Seu Jorge vive para sempre na memória coletiva do Brasil, como um herói da periferia, um símbolo